Boa noite, meu nome é Fernanda Albuquerque, sou doutoranda no Santiago Dantas e desejo a vocês boas-vindas a mais uma edição do Terra em Transe, o programa organizado pelo Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo, o GES, em parceria com a TV PUC. Antes de começarmos, gostaríamos de convidá-los a seguir o GES nas redes sociais, @GESPUC, no Instagram, Twitter e Facebook. O tema de hoje trata sobre a cúpula dos BRICS e a independência do Sul. Entre os dias 22 e 24 de agosto, ocorreu a 15ª Cúpula dos BRICS, sediada em Joanesburgo, na África do Sul. Dentre os principais resultados da reunião está o convite feito a 6 países, Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, para integrarem o bloco a partir de 1º de janeiro de 2024. A ampliação do BRICS e o uso de moedas locais nas transações entre os membros levanta suspeitas sobre um antagonismo à ordem vigente liberal, uma contraposição ao grupo dos 7, composto por Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, Itália e Estados Unidos, e uma busca por uma independência do Sul global. Para conversar sobre o tema, convidamos o professor da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, o professor Alexandre César Cunha Leite, doutor em Ciências Sociais e Relações Internacionais, mestre em Economia Política, ambos pela PUC São Paulo, e graduado em Economia. O professor também é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ásia-Pacífico, o GEPAP, pesquisador do Grupo de Pesquisa sobre Potências Médias e pesquisador do Grupo de Pesquisa FOME-RI, especialista em China e criador do SACIA. Boa noite, professor. Oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite, muito satisfeito. Então, professor, a primeira pergunta que eu tenho é sobre a entrada do Irã no bloco, a partir do ano que vem, né? Juntamente com a presença da Rússia e China, que já compõem o bloco desde a sua formação, se isso passa a impressão de estar se formando uma oposição aos Estados Unidos, ao G7. Você concorda com essa afirmação? Fernanda, inicialmente eu olho essa afirmação com um pouco de cuidado, sabe? Quando a gente vai olhar os países que foram convidados, a gente não encontra muito uniformidade e elementos em comum entre esses países, sabe? Então, quando a gente vai olhar assim, né, o que está fazendo a Argentina aqui, né? O que caracteriza, né, esses convites, né, para países tão heterogêneos assim, né, tão distantes, né, Etiópia, Argentina, né, Arábia, Irã. Então, assim, num primeiro momento, eu não vejo uma criação ou uma formação de um bloco de oposição, sabe? Eu tomei o cuidado de voltar, ler novamente a declaração, e a declaração ela não traz elementos contundentes ou suficientes para a gente poder analisar e falar assim, ah, não, a gente está criando China, Rússia e agora Irã uma estrutura, um bloco de oposição. Até porque eu acho que alguns países que vão participar desse, né, se tudo vier dar certo, e se concretizar essa expansão do BRICS, esses países eles não têm um discurso único e nem tão harmonizado, em sintonia, assim, a respeito da questão, até mesmo dos Estados Unidos ou da Rússia, né, sobre a questão do conflito com a Ucrânia. E o documento, a declaração, eu dando uma olhada, tem dois itens lá que falam sobre questões mais próximas do que a gente chamaria de segurança, né? O item 4 que fala sobre, né, os países do bloco, né, os países que são signatários do bloco por enquanto, não todos, mas convidados, eles se posicionam contra a adoção de medidas ou ações coercitivas de forma unilateral. Depois, lá no item 7 eles falam sobre uma demanda da reforma, né, do Conselho de Segurança da ONU, mas é só isso, né, dentro de um documento oficial, que é um documento propositivo, então tudo ali é proposta, né, eu teria um pouco de dificuldade de justificar para alguém que o convite ao Irã, ou que a participação do Irã é um mecanismo de oposição, ou até mesmo de afronta à posição dos Estados Unidos. Eu vejo de uma outra forma, sabe? Eu vejo mais montar uma estrutura de países que têm problemas com a estrutura de desenvolvimento, com a constituição do seu desenvolvimento,
e eles estão tentando criar uma estrutura um pouco mais sólida, uma união, e é bem mais heterogênea do que o BRICS na forma inicial, para poder tentar sair dessas armadilhas que a gente vê que, de certa forma, ela é imposta pelos países desenvolvidos, né, da forma como eles são tratados pela ONU. É um termo que eu não tenho muita afinidade com ele, não gosto muito do termo desenvolvido, mas é a forma como está na literatura, né? A ONU trata dessa forma. Então, eu não consigo analisar a, a, a entrada do Irã, né? O Irã fazer parte desse grupo como um mecanismo de afronta, de oposição, sabe? Eu acho que não faz muito sentido, pelo menos por enquanto, né? Se fosse assim, simplesmente por ter China e Rússia no grupo, já era necessariamente, né, um desafio, uma afronta aos Estados Unidos. E eu acho que nem mesmo a gente lendo alguns jornais, dando uma olhada na mídia estadunidense, a gente não vê nenhum tipo de posicionamento deles como um mecanismo de oposição, sabe? Eles têm muito mais um viés assim, um pouco mais preocupado com o tipo de relação de cooperação que vai ser construída entre os países do bloco, né? Mas não saiu nada assim extremamente claro, crítico, contundente por parte, inclusive, né, de tomadores de decisão ou repercutido na mídia estadunidense sobre a posição do Irã, entende? Então, por enquanto, eu acho que a gente lidar com o que saiu dessa cúpula do BRICS, a gente tem que ir tateando com muito cuidado, porque ainda é muito carta de intenções, né? Isso que está na declaração de Johannesburgo é uma carta de intenções. É tanto que é feito convite. Esses países vão ter que se estruturar para poder fazer parte do grupo. Outros vários países já estão apresentando a intenção de compor o grupo, né? E a grande maioria desses países são países que estão ainda em desenvolvimento, de novo, usando os termos que normalmente são utilizados pela ONU. Que eu acho que é mais uma intenção de fazer um grupo maior, um aglomerado de países que tem vários obstáculos ao desenvolvimento, né, a realizar políticas mais direcionadas e precisam do apoio de outros, né, talvez a construção dessa rede de apoio faça bem para esses países, do que necessariamente uma oposição aos Estados Unidos. Tá? Perfeito, professor, obrigada. Aproveitando que você mencionou, né, que tem outros países que também manifestaram intenção de entrar no bloco e do bloco ser uma espécie de apoio, eu queria te perguntar se você considera que a manifestação oficial de 22 estados, né, 22 governos, querendo entrar no BRICS e o anúncio desses 6 novos membros é um indicativo de um não isolamento da Rússia no cenário internacional, algo que é tão mencionado na mídia ocidental, né? Porque eu penso que se houvesse essa rejeição tão forte à Rússia, os países hesitariam em serem vistos no mesmo bloco que a Rússia, hesitariam de entrar no bloco justamente nesse momento que a Rússia está envolvida numa guerra. Então, eu concordo com a sua análise. Assim, eu tenho alguns elementos que talvez sejam um auxílio para a gente poder entender a posição desses 22 países e a posição que é um pouco, assim, é um pouco dicotômica, um pouco dual, sabe? Como a gente está vendo a mídia tratando a Rússia, né? O primeiro elemento que eu entendo é assim, eu não vejo uma posição global, assim, uma união dos países para poder construir um isolamento da Rússia. Eu não vejo isso. Segundo, eu não vejo, pelo menos por enquanto, condições para fazer isso. Por que que eu estou falando isso? A Rússia, ela participa dos principais fóruns globais. E até agora ninguém isolou a Rússia nesses fóruns. A Rússia continua participando, né? Ela tem as cadeiras e as posições, né, distribuídas ao longo de um bom tempo. E até hoje a gente observa, inclusive quando vai se debater a questão do conflito, né, da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia está sentada numa cadeira, né, num fórum global se defendendo com outros países participando. Se fosse realmente um mecanismo de isolamento, né, uma das decisões a serem tomadas olha, a Rússia não pode participar desse debate, a gente está discutindo, né, a retirada ou a auxílio. Então, tudo bem que a gente tem a OTAN, e aí o problema está, né, necessariamente na OTAN. Então, assim, eu não vejo isolamento da Rússia.
eu não vejo uma uniformidade entre todos os países no que diz respeito à Rússia no conflito com a Ucrânia. Então, a gente tem países que são críticos mais duros, né, da atuação russa, da decisão russa de invadir. Eu vejo países que têm tentado fazer um discurso mais ponderado, né, eles reconhecem que a Rússia tomou uma decisão que, num primeiro momento, ela pode ser identificada como uma decisão unilateral, forçada, beligerante, né? Mas também tem países que enxergam e têm mecanismos de avaliar problemas que existem na Ucrânia. A gente tem observado isso. Então, isso não está, né, tão fácil assim. E, por exemplo, a gente teve no encontro do BRICS, eu não vi nenhum país se negando a sentar com a Rússia na mesa. Muito pelo contrário, né? E a gente tem reparado, é muito tempo de guerra, né? A gente nunca imaginava que duraria esse tempo todo, né? A gente estava imaginando que seria uma coisa super rápida, mas Verdade. é uma guerra que está sendo empurrada com o tempo, talvez por incompetência dos dois lados, né? Mas ela está sendo empurrada, né? Ou falta de diálogo, ou uma intermediação mais rigorosa, mais contundente, poder fazer uma intermediação para poder, né, cessar o conflito. Mas a gente não tem, eu pelo menos não tenho reparado, a ausência de diálogo, né? Então, teve um problema no fornecimento de trigo, e a Ucrânia é um dos principais fornecedores. Houve um diálogo para que a Rússia abrisse parte, né, do bloqueio que estava sendo feito para que é, é, o trânsito do produto fosse feito. Então, eu não estou vendo esse isolamento. Assim como eu também não vejo, por parte de nenhum país, óbvio, né, esse é elemento de política internacional, nenhum país apoiando, tirando aqueles dois muito próximos lá, que são diretamente associados à Rússia, também por uma questão histórica cultural, mas a gente não vê, assim, posições muito extremistas para poder lidar com a Rússia. Então, a tentativa... e tem um outro detalhe importante, né? 22 países vislumbrando o BRICS, né? Esse BRICS ampliado, como uma possibilidade de grupo, a gente tem que entender também que a grande parte, ou uma parcela significativa desses 22 países, eles estão completamente isolados ou distanciados das outras possibilidades de terem palavra, né? Então, eles não fazem parte de grupos de tomadores de decisão em ordem internacional, onde eles têm condição de expor as suas demandas, né, e aquelas demandas serem minimamente debatidas ou consideradas no processo de tomada de decisão em ordem global. Então, é muito mais um sinal de exclusão, né, feito por outros ou por outros, né, fóruns ou instituições transnacionais do que necessariamente uma declaração ou não de apoio à Rússia. Pelo menos, por enquanto, é isso que eu vejo, tá? Sim, também concordo, professor. Você acredita que o bloco está buscando se formar, se não uma oposição, mas um bloco mais independente do norte global? Então, essa pergunta é uma pergunta muito boa, sabe, Fernando? Porque ela dá para a gente algumas possibilidades de análise. Então, assim, provavelmente a gente não vai conseguir matar todas elas aqui. Mas o que que eu vejo de extremamente interessante na proposta, no convite, nos países que estão. Eu sempre fui muito crítico do mecanismo artificial como o BRICS foi criado, né? O BRICS foi criado como mercados potenciais, né? Ou seja, aonde que eu posso valorizar os capitais que serão investidos. Então, isso criou a primeira versão do BRICS, né? Aí depois, numa tentativa de inclusão, trouxe a África do Sul. E eu era muito crítico disso, porque assim, né, se é para formar um BRICS né, um bloco com mecanismos de heterogeneidade, a gente teria que crescer mais, inclusive crescer mais dentro do continente africano. E, eventualmente, até mesmo dentro da Ásia, né? E isso não aconteceu. Então, a percepção que eu tenho, e isso está no documento, na declaração, que a gente tem que ler o documento com muito cuidado. Tem alguns pontos lá que eles falam o seguinte: olha, nós respeitamos, e eles elencam alguns conceitos ou termos que são chaves para a política internacional, né? Então, eles falam que respeitam direitos humanos, eles falam que estão respeitando, e desse processo todinho sai um termo de cooperação.
Eles estão falando, nós somos esses países que estão aqui, os 5 países, convidando outros países. A gente acredita que a cooperação pode fazer com que esses países emerjam, né, saiam da posição que está ou consigam galgar alguma posição de desenvolvimento. E aí, quando a gente vê esse discurso, me remete muito àquele discurso inicial da cooperação, quando a gente começa a ver aqueles estímulos de cooperação criada pelo Sul Global, que era a ideia de reduzir de forma significativa o número de obstáculos que eram colocados pelas economias centrais ou pelos países envolvidos, né. A gente observa todos esses países, eles passaram por algum problema ou tiveram dificuldades de negociar acordos internacionais com países centrais, seja no critério agrícola, no processo de desenvolvimento industrial, estabelecer uma política industrial mais firme, mais forte, mais ativa por parte desse país. Tudo isso, de certa forma, era vetado internacionalmente. Ou era uma política de dumping, ou era uma política, né, comercialmente injusta, alguma coisa acontecia que esses países eles se viam de certa forma prejudicados ou alijados ou distanciados dos grandes fóruns para poder discutir. Então a impressão que eu tenho é que juntando com aquela informação, né, dos 22 querendo entrar, juntando com a informação do processo de construção do BRICS, que é importante, a gente tem que se libertar do processo de construção, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar a característica, né? O que existe hoje de BRICS, politicamente falando, não tem mais nada do que era quando surgiu a sigla para o mercado de capitais, né? Não, não tem mais isso. Mas esses países enxergaram uma boa oportunidade para poder criar uma institucionalização de bloco, de grupo, né? E, de certa forma, iam tentando construir algo de forma coletiva. Tem vários problemas, né? Inclusive, as diferenças entre os países que compunham o bloco, né, acabam se tornando um obstáculo. Mas com esse aumento, com a tentativa de trazer mais, a percepção que eu tenho é que se pretende, né, de novo, é uma carta de intenção, que se pretende reforçar a cooperação, sabe? E identificando esses países, então, assim, pegando aquilo que está escrito na carta, né, na declaração. A declaração fala, olha, a gente quer reforçar um mecanismo mútuo de geração de cooperação, de criar formas de desenvolvimento. Aí eles, é óbvio, né, em algum momento eles citar meio ambiente, em algum momento eles iam citar desenvolvimento sustentável, que são termos que fazem parte do discurso tradicional, né? Mas o que me chamou a atenção mesmo é assim, a gente quer reforçar a cooperação no que diz respeito a elementos de política e de segurança internacional. Não, não tem nenhum detalhamento, tá? Eles simplesmente citam isso. A gente quer aumentar a cooperação no que diz respeito a temas da economia e das finanças. Ok, né? Provavelmente auxilia os entrantes, né? A Argentina fica com o olho enorme e prestando muita atenção, porque ela está precisando, né? E tem países que têm recursos para poder fazer isso. Corre a boca miúda, informação barra fofoca, né? Corre a boca miúda que a entrada, a Argentina era uma pressão brasileira, é um trabalho de bastidores do Lula, né? E eu não Uhum. duvido que seja, não, porque não fazia muito sentido desses países todos que estavam aparecendo, poucos deles, né? Se a gente for olhar sentido mesmo, poucos fazem, mas no caso da Argentina, provavelmente é um país latino-americano, sul-americano, né, olhando para um vizinho do lado que é grande, é importante, e falando assim, olha, esse vizinho pode ser um elemento significativo para parte desse grupo. Então, assim, o mecanismo de cooperação, mesmo em termos políticos, né, ele para mim, se apresentou de forma mais visível. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque a perspectiva que eu tenho é que quando a gente criou os termos lá de cooperação, sul global, cooperação sul-sul, esses países todos estavam muito imbuídos de um discurso de reduzir a quantidade de obstáculos, de reduzir todos os empecilhos que existiam e que eram colocados principalmente pelos países centrais no capitalismo global, né, de gerar desenvolvimento. E isso de fato acontece. Então a ideia que eu tenho é que me parece mais uma alternativa, é uma criação de uma alternativa, de uma possibilidade de países que fazem parte do Sul Global constituir um esforço de desenvolvimento que depende menos. Eu não sei se a gente pode usar o termo independência, e também não sei se ele vai ser justo e vai encaixar para todos aqueles que eu estou chamando de países centrais, né? Tem alguns com uma perspectiva mais cooperativa, outros menos,
né, mas fazem parte daqueles blocos de países de economia desenvolvida. Então, a percepção que eu tenho é muito mais uma tentativa de criar alternativa, sabe? Entendo, professor, obrigada. No discurso na cúpula dos BRICS, Lula, o presidente brasileiro, ele mencionou o potencial agrícola dos membros. Imagino que por questões de exportação, né, dos membros, mas eu queria saber se há políticas de combate à fome no bloco. Então, bom, o presidente Lula ele, quando ele é bem pautado, o discurso dele normalmente é muito coerente. Ele está falando do setor agrícola porque ele está olhando para o Brasil, Sim, né? E a gente gostando ou não, por enquanto, a gente, óbvio, seria fantástico se a gente tivesse um novo esforço de industrialização, né, com inovação tecnológica, com volume de investimento maior, com uma política industrial mais direcionada. Mas hoje a nossa realidade, ó, o Brasil é um enorme exportador, né, de primários, de commodities, né? A nossa pauta é dominada por produtos de base extrativa, né, e commodities, inclusive, com baixo tratamento, né? A gente exporta soja, né, um dos nossos principais produtos. O outro é minério, né, e tem petróleo, tem milho, tem alguns. Então, assim, basicamente é extrativo. Então, para o discurso do Lula, ele está simplesmente chamando atenção para algo que é interessante para o caso do Brasil. Sobre a questão de política sobre a fome, essa pergunta também é ótima, é muito boa essa, né? Porque é o seguinte, o que que eu observo, tá? E eu tenho algumas limitações, obviamente, mas o que eu até hoje tive condições de estudar é que, isoladamente, os países possuem alguma política de combate à fome. Elas são efetivas? Depende, né? Por exemplo, se a gente pegar o caso da China, a China, de fato, conseguiu fazer uma campanha política séria de combater miséria e, posteriormente, combater fome. Na verdade, posteriormente não, talvez até fosse simultâneo, sabe? Então, a China, a gente já tem registros na literatura que a China conseguiu, principalmente em áreas rurais, que é onde a fome era mais, assolava mais a população, a China conseguiu implementar políticas sérias de combate à fome, que está diretamente associada à construção de estrutura, de retirar a população de situação de miséria. Essa é uma agenda que é de longo prazo para a China, é uma agenda cara para a China, né? Desde a época das invasões e que a China sofreu com o período de carestia, é uma agenda muito cara para o Partido Comunista e ela foi uma agenda encampada com mais intensidade por Xi Jinping. Então, a China tem política de combate à fome. Se a gente for olhar no caso de Índia e Rússia, eu consigo te dizer que esses países têm políticas de segurança alimentar, o que não quer dizer que sejam políticas de combate à fome. Tá? No caso da Índia, por exemplo, o que eu tive a oportunidade de estudar, eu não consegui tirar das tomadas de decisão políticas. Eu vi, por exemplo, reestatização de espaços rurais, eu vi algumas tentativas, mas isso ainda não se converteu necessariamente em uma política de combate à fome. E alguém poderia falar assim, ah, mas olha o tamanho da população, mas olha o tamanho da população da China e a China conseguiu implementar políticas de combate à fome. Inclusive, quem pesquisa sobre isso hoje está começando a pesquisar quais foram as políticas que a China utilizou para poder combater a fome, para poder fazer um processo de emulação e adaptação para países, como é o caso do Brasil, que a gente sofre bastante com a fome. O Brasil tem política de combate à fome, né? Se ela é efetiva é um outro detalhe, mas o Brasil tem. A gente perdeu muito tempo durante o segundo governo Dilma, o período, né, intermediário do Temer e durante o governo Bolsonaro. A gente realmente retroagiu em políticas de combate à fome. Houve um completo desmonte das políticas públicas, principalmente na área de saúde, na área de educação, e aí a política que o Brasil construiu lá atrás, principalmente no primeiro governo do Lula, né? A gente não pode ser injusto com o Fernando Henrique Cardoso, né? Combater a inflação e retirar a inflação da vida dos brasileiros é uma política indiretamente que alcança a população em situação de insegurança alimentar mais severa. Mas políticas públicas ativas de combate à fome, a gente só vai observar mesmo no governo do Lula, no primeiro governo do Lula, mais intensamente. Tanto é que a política criada no governo do Lula, ela foi convertida para ser uma política institucional da FAO, né? O Fome Zero virou uma política institucionalizada pela FAO.
Qual é o problema que a gente tem aqui no Brasil? É que a gente tem uma dificuldade enorme de fazer com que essas políticas cheguem de fato na população. A gente tem população sem registro, a gente tem população que ela não está dentro das estatísticas da contabilidade, então é um número relativamente grande de pessoas que não têm certidão de nascimento, identidade, título de eleitor e por aí vai. Então essas pessoas não alcançam, por exemplo, o Bolsa Família. Essas pessoas não são alcançadas por algumas políticas públicas. Então, o Brasil tem política de combate à fome, né? Inclusive, o Brasil tem uma tecnologia, uma geração de conhecimento elevada de políticas de cunho social, políticas públicas de cunho social, inclusive de combate à fome. Mas no bloco, aí esse é o ponto que eu queria chegar ao cume. No bloco, entre eles, a gente não tem uma estrutura organizada de uma política entre eles que pode ser colaborativa, que pode ser trocada, de combate à fome. Tem isolados, são os casos isolados, entendeu? Entendo, Tução. A última pergunta para a gente fechar, que eu queria que o senhor esclarecesse, né, como economista e estudioso da China, se a China ela realmente tem interesse em internacionalizar a sua moeda, visto o seu modelo econômico, que se beneficia bastante, né, com a desvalorização da sua própria moeda, né, o renminbi. Então, essa é também, são muito boas perguntas, né, Fernando? Obrigada. Esse caso, eu acho que de todas as perguntas, talvez essa seja a mais complexa. Eu vou por partes, eu vou quebrar a resposta, tá? Assim, a China ainda não está preparada para poder abrir mão da utilização da moeda barra câmbio como uma política de estímulo, tá? Por enquanto, eu não consigo enxergar isso. O que eu enxergo em termos de internacionalização é a China fazendo com que países, principalmente de economias mais frágeis, passem a utilizar o RMB como uma moeda de meio de pagamento internacional, tá? E também, obviamente, forçando um pouco a utilização do RMB para entrar nas cestas, né, de moedas intercambiáveis nesses países. Mas eu, sinceramente, não vejo ainda a China com uma estrutura, pensando assim, né, se a China é de fato um potencial postulante à posição de hegemonia global, a substituir eventualmente Estados Unidos, supondo que a gente esteja num processo de transição, a China ainda não tem estrutura suficiente para poder fazer o que os Estados Unidos faz. A China não é emissor de moeda global, a China não consegue entregar os custos de ser emissor de moeda global para o restante do mundo. O mundo ainda não concordou com a China sendo emissor de moeda global, porque no fundo, o mundo concorda com o dólar. Né? Gostando ou não gostando, a grande parte do mundo concorda com o dólar. A China ainda não tem uma estrutura econômica, ela tem uma estrutura econômica sólida, extremamente forte, mas ela não tem uma estrutura econômica formada a ponto de abrir mão do estímulo que é o câmbio desvalorizado, pelo menos não por enquanto, tá? Então, assim, eu entendo que existe uma política para poder realizar gradualmente a internacionalização do renminbi, mas eu não acredito que essa internacionalização do renminbi seja no curto prazo, eu diria até mesmo no médio prazo, uma alternativa já construída para substituir o dólar. Não é tão simples assim, né? Inclusive, talvez essa seja a barreira mais difícil que a China vai enfrentar, e esse é o desafio mais complexo que os Estados Unidos está enfrentando, né? Eu estava esses dias vendo, teve uma entrevista do Trump, se não me falha a memória, não sei se foi na Reuters ou na CNN, e assim, né, é difícil encontrar racionalidade no Trump, mas nesse dia, por incrível que pareça, ele falou uma coisa extremamente acertada, né? Ele estava dizendo que os Estados Unidos estava perdendo uma guerra, que era inclusive uma guerra mais complexa do que a Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos estava perdendo o poder monetário do dólar à medida que a China estava ganhando espaço. E nesse dia o Trump falou uma verdade, né? À medida que a China conseguir fazer com que a moeda dela ocupe o espaço que hoje é ocupado pelo dólar, é aquele momento exato em que a gente vai fazer a troca de potência hegemônica, né? Deixa de ser Estados Unidos e vai ser a China. Porém, até que isso aconteça, a China ainda tem que correr atrás de muitos elementos de cunho tecnológicos. A China ainda tem que correr atrás de tecnologia.
né? A China ainda tem alguns elementos que ela precisa, principalmente em termos de desenvolvimento doméstico, especialmente em ordem populacional. A China ainda vai ter que correr atrás disso também. Por exemplo, a China conseguiu tirar 600 milhões de pessoas da situação de miséria, mas a China está começando a sofrer com desigualdade de renda. A China está tendo a emergência do crescimento de novos ricos, que começa a distanciar. Então, são problemas domésticos e internacionais que fazem com que a gente ainda olhe com um pouco de cautela essa hipótese da China conseguir substituir uma unidade monetária, como é o caso do dólar, em ordem internacional. O que a gente enxerga a China está, sim, fazendo um esforço muito grande para poder internacionalizar sua moeda. Até aí, ok. Né? No discurso dos presidentes, nenhum deles mencionou, por exemplo, a utilização de alguma moeda nacional em substituição ou na posição de uma moeda comum entre eles. Né? No discurso do Lula, por exemplo, ele fala: a gente poderia criar uma moeda que serviria exclusivamente para as trocas comerciais entre esses países, e só. Né? O dólar não é só isso. Né? O dólar é uma moeda que a gente utiliza como meio de pagamento internacional, mas ela serve como padrão, né, monetário internacional. A gente nomeia tudo em dólar em termos internacionais. E a China não tem essa potência ainda. Né? Então, para a China, ela vai ter que ainda construir mais alternativas, mais estruturas para poder entrar nesse ponto. E, de novo, a percepção que eu tenho é que quando a China conseguir fazer isso, a China está a um passo muito pequeno de trocar de posição, que por enquanto não dá para enxergar. Entende? Entendi, professor. Um caminho grande ainda para percorrer, Mas né? toda transição hegemônica é assim, né? A gente, Entendi. inclusive, ela é uma nova hegemonia, ela convive num determinado período de tempo com a que está acabando. Não é um momento de encerramento assim, acabou com uma e entra a outra. Elas vão conviver Uhum. temporariamente. Nesse momento que a gente está, a China ainda está abaixo. Num segundo momento, a China pode passar, mas ela vai conviver com os Estados Unidos ainda sendo, né, a pujança, a potência, né, geradora de ordem, se é que a gente pode falar isso, em termos globais. Entendeu? Entendo, professor. Muito obrigada. O Terra em Trans de hoje fica por aqui. Agradecemos imensamente a presença do professor Alexandre. Como sempre, uma conversa interessantíssima, professor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, por fim, convidamos novamente a todos a nos seguirem nas redes sociais, @GSPUC, no Twitter, Instagram e Facebook. Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, obrigado.